From the Conference Center in Salt Lake City. Diretamente do Centro de Conferência em Salt Lake City, Utah, esta é a sessão da noite de sábado da Conferência Geral Semestral número 195 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre os líderes da igreja. A música para esta sessão será apresentada por um coro multicultural de membros da área Utah. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. Seu conteúdo pode ser utilizado para fins pessoais e não comerciais no lar, com a família ou na igreja. O Elder Quentin L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos, dirigirá esta sessão. Brothers and sisters, thank you for joining us for the Saturday evening session. Irmãos e irmãs, somos gratos por participarem conosco da sessão da noite de sábado da Conferência Geral Semestral número 195 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Dallin H. Oaks, que preside esta conferência, pediu-me que eu dirigisse esta sessão. Lamentamos o falecimento do presidente Russell M. Nelson e somos gratos por seu exemplo e por seu serviço fiel ao Senhor. A música para esta sessão será apresentada por um coro composto de membros que residem na área de Utah, sob a regência de Kellen DeHaan e Manu Harris, com Linda Margaret e Joseph Peoples ao órgão. O coro dará início a esta sessão cantando Que Firme Alicerce. A oração de abertura será então proferida pelo Elder George Klebingat, dos 70. Em seguida, o coro cantará Pão do Céu, Água Viva.
Our dearest Nosso Heavenly querido Pai Celestial, humildemente pedimos-te que nos abençoes para que nunca nos esqueçamos de Ti, nem de Teu Filho, nem deste Evangelho restaurado. Somos gratos, Pai Celestial, por sabermos que, com o último suspiro do nosso presidente Nelson, nosso profeta, mesmo um nanosegundo, não houve um momento sem revelação ou sem o sumo sacerdócio presidente. Nos achegamos a Ti, Pai, como Teus filhos, pedindo-te que nos abençoes. E nosso querido presidente, Darren Harris Oaks, Pai, pedimos-te que abençoe a sua mente e o rejuvenesça em todas as capacidades de que ele precisa para fazer Tua vontade pelo tempo em que ele será chamado. E sabemos, Pai, que temos grandes homens conosco e suas esposas e também a Sister Oaks, que também terá o peso de apoiá-lo e compartilhar com o mundo a respeito da igreja e também com todas as pessoas. Pai Celestial, que aprendamos em Teus pés, com todos os oradores que falarão, e oramos para que nos abençoes com o sentimento de amor, para que sintamos isso e mostremos a Ti em troca, para que exerçamos fé em Teu Filho Jesus Cristo. Sim, até o nosso arrependimento voluntário e com alegria. E fazemos essas coisas e pedimos, Pai, em nome de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.
We will now be pleased to Teremos hear agora o prazer de ouvir o elder Patrick Kiron, do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos a irmã J. Annette Dennis, que serve como primeira conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro. Após a irmã Dennis, o coro cantará Vinde a mim, diz Jesus. Ouviremos então o elder Stephen C. Barlow e o William K. Jackson, dos 70. Jesus went about doing good. Jesus andou fazendo o bem. Lemos esse simples relato no livro de Atos. Que descrição extremamente modesta. Jesus certamente andou fazendo o bem. Ele é a própria essência e fonte da bondade. Ele dedicou toda a sua vida mortal a fazer o bem. Ele é misericordioso, piedoso, tardio em irar-se e grande, infinito em bondade e eterno em misericórdia. Qualquer tentativa de descrever ou resumir sua bondade e misericórdia seria extremamente modesta. De fato, como o apóstolo João tentou expressar, se tentássemos registrar cada manifestação da bondade do Salvador, nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Os exemplos específicos que temos imortalizados nas Escrituras de que Jesus andou fazendo o bem despertam profunda admiração e espanto, especialmente quando, de fato, pensamos em como teria sido estar lá, testemunhar seus milagres, receber seus ensinamentos e vivenciar sua cura. Ele conversava com os socialmente excluídos, punha as mãos sobre os doentes e os impuros, trazia consolo aos cansados, ensinava a verdade libertadora e chamava os pecadores ao arrependimento. A cada leproso, cego e mulher adúltera, ao coxo, ao surdo e ao mudo, a cada mãe aflita, pai desesperado e viúva em luto, ao condenado, ao envergonhado e ao sofredor, ao morto, física ou espiritualmente. O que ele fez foi oferecer um recomeço. Sim, uma outra declaração surpreendentemente modesta. Tudo o que ele disse e fez proporcionou um recomeço para cada um daqueles que ele curou, abençoou, ensinou e libertou do pecado. Ele não se afastou deles e certamente não se afastará de vocês. Imaginem-se, neste momento, ouvindo estas palavras vivificantes ditas por ele. Filho, estão perdoados os teus pecados. Menina, a ti te digo, levanta-te. Sê limpo. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vai em paz. As palavras do Salvador a essas pessoas foram breves, mas com elas ele traçou novos e vastos horizontes de perdão, cura, restauração, paz e vida eterna. E a notícia gloriosa é que ele oferece o mesmo recomeço para vocês e para mim. Todos nós podemos ter um recomeço por meio de Jesus Cristo e graças a Ele. Até mesmo você, recomeços estão no centro do plano do Pai para seus filhos. Esta é a igreja de novos inícios. Esta é a igreja dos recomeços. Com o batismo na água e com o Espírito, podemos nascer de novo e andar em novidade de vida. Quanta esperança esse recomeço traz para alguém que tem carregado o fardo do pecado ou sofrido com os efeitos de uma vida conturbada e relacionamentos disfuncionais. Jesus não precisava do perdão dos pecados, nem de um recomeço de vida, mas mesmo assim ele próprio foi batizado, mostrando-nos com grande clareza o caminho para o recomeço que ele preparou para cada um de nós. É o nosso recomeço, não acontece apenas uma vez.
Temos a tendência de pensar que o batismo é a nossa única oportunidade de recomeçar, mas não é. Não temos apenas uma oportunidade. Esses recomeços podem acontecer todos os dias e certamente todas as semanas quando comemos um pequeno pedaço de pão e tomamos um copinho d'água em memória da dádiva do nosso Salvador perfeito, que morreu com o propósito expresso de nos dar todos os recomeços que precisamos. Jesus nos dá tantos recomeços quantos precisarmos. Com compromisso e nos regozijando com a nova vida em Cristo, podemos nos tornar uma nova criatura, na qual as coisas antigas passam e todas as coisas se tornam novas. Imaginem o alívio que esse tipo de um novo amanhecer traz para a alma que continua tentando, que continua escolhendo acreditar no poder de nosso Redentor para curar e restaurar, apesar dos reveses esmagadores da vida em um mundo caído. A salvação nunca desistiu de seu compromisso. Salvador nunca desistiu de seu compromisso de cumprir a vontade do Pai e completar sua missão divina de expiação, mesmo diante da dor que o fez estremecer, sangrar por todos os poros, sofrer no corpo e no espírito e orar para que a taça amarga fosse removida. Mais uma vez, ele estava nos mostrando o que significa perseverar fielmente junto a Deus. Com cada convênio que fazemos e com todo o esforço que dedicamos para cumpri-los, podemos receber um novo coração e uma medida mais plena de um espírito novo. Pouco a pouco, quanto mais convidamos sua bondade para entrar em nosso coração e expulsamos as vozes autodestrutivas de nossa mente, mais nos tornamos seu povo, porque verdadeiramente o tornamos nosso Deus. Jesus deseja profundamente ser nosso Rei, nosso Pastor, Príncipe da Paz, e nós devemos escolher torná-lo assim em nossa mente e em nosso coração. O arrependimento abre a porta para novos inícios, recomeços e segundas chances. Os ensinamentos de nosso querido presidente Nelson esclareceram equívocos sobre a dádiva divina do arrependimento, e acho que finalmente estamos começando a compreendê-la. É emocionante ouvir nossos jovens descreverem o que o arrependimento significa para eles. Recentemente, ouvi uma jovem dizer com um sorriso nos lábios: quando penso em arrependimento diário, sinto uma alegria e uma esperança incríveis. Sinto o amor e a felicidade do meu Pai Celestial e do meu Salvador. Não tenho medo de me aproximar do Pai Celestial em oração e pedir sua ajuda com qualquer dificuldade que eu esteja enfrentando. Eu sei que eles não estão tentando me pegar fazendo algo errado. Eles estão de braços abertos. Isso é um arrependimento para mim. Essa moça compreende que, graças a Jesus Cristo, ela pode ter novos recomeços. Você precisa de um recomeço? Será que até mesmo você pode recomeçar? Pense nas pessoas a quem o Salvador ministrou, as pessoas que ele ensinou, curou, ressuscitou, perdoou e restaurou. Será que ele as escolheu por causa da sua classe econômica ou trajetória de vida? Será que ele fazia alguma distinção entre os obedientes e os pecadores? Será que ele escolheu essas pessoas porque eram mais merecedoras ou mais amadas? Não. Alguns se achegaram a ele com grande fé, crendo em seu poder de curar, como a mulher com o fluxo de sangue, o centurião romano cujo servo estava morrendo, o leproso, Jairo e o cego Bartimeu. Cada um deles colocou sua fé em jogo, esperando que a bondade e o poder do Mestre de Nazaré mudassem sua vida e seu destino. E ele o fez. Ele deixou sua cura fluir. Mas Jesus também abençoou aqueles que tinham uma fé instável, como o pai da criança doente que chamou, talvez como vocês já tenham clamado: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E ele até demonstrou compaixão por aqueles que não o estavam procurando, como a mulher apanhada em adultério, a viúva de Naim, o paralítico no tanque de Betesda e o cego de nascença. Já sentiram que ele andou fazendo bem em sua vida, mesmo quando vocês não o tenham buscado nem seguido?
A cada uma dessas pessoas das Escrituras e a todos que quisessem ouvir e atender, ele concedeu um recomeço. Fosse uma nova vida com o perdão de pecados, uma nova vida com a cura de alguma doença ou uma nova vida com a ressurreição da morte. O que isso significa para vocês e para mim? Sua bondade, misericórdia e amor não têm limites. Recomeços estão no centro do plano do Pai. Os recomeços são a missão do Filho. Novos amanheceres, novos capítulos e novas oportunidades são o simples cerne das boas novas do Evangelho. Então, será que vocês se afastaram de seus convênios por tanto tempo que não merecem um recomeço? Não. Será que vocês já fizeram algo tantas vezes que não merecem outra chance? Não. Será que vocês se afastaram tanto de Cristo que Ele não pode ajudá-los a escrever uma nova história a partir de agora? Não. O adversário é o único que se beneficia com a ideia de que vocês estão perdidos. Vocês não estão. E os recomeços não se limitam apenas a nossos pecados e erros. Por meio da bondade e da graça do Salvador, podemos ter recomeços que nos ajudam a mudar antigos padrões de pensamento, maus hábitos, disposição para o mau humor, atitudes negativas, sentimentos de impotência e a tendência de culpar os outros e evitar a responsabilidade pessoal. Vocês podem efetivamente mudar aspectos de si mesmos que estejam lhes incomodando há anos. Vocês podem recomeçar com o poder do Mestre dos Recomeços. Ele nunca se cansa de nos oferecer recomeços. Para aqueles que estão lutando contra o mesmo pecado ou o mesmo revés repetidamente, continuem em frente. Ele não colocou um obstáculo em seu caminho. Ele não estabeleceu um limite para suas segundas chances. Siga em frente. Continue se esforçando. Busquem o auxílio dos que estão ao seu redor. E confie no recomeço que está a seu dispor sempre que se voltarem para seu Pai com um coração sincero. Deixem para trás o pecado intencional, as reincidências casuais e a rebelião orgulhosa. Vocês não precisam ser quem eram antes. Abracem o recomeço, a segunda, terceira, quarta ou centésima chance que lhes é oferecida por meio do sangue expiatório de Jesus Cristo. Sou grato mais do que consigo descrever pelas chances que tenho recebido de começar e pelas chances que ainda serão oferecidas a mim. Nosso Salvador proferiu a última declaração modesta, sem a qual não haveria motivo para esperança e alegria hoje. Após as agonias no Getsemane e ao final da excruciante crucificação, ele simplesmente disse: "Está consumado." A profecia messiânica havia se cumprido e o pagamento total da dívida pelos pecados e sofrimentos da humanidade havia sido feito. Ele declarou que seu sacrifício infinito e eterno estava consumado. No entanto, sua expiação não estaria completa até que ele próprio experimentasse uma nova vida no terceiro dia. Um recomeço como um ser glorificado e ressurreto pelo poder do Pai. Porque ele sempre fez aquilo que agradava a seu Pai e por ele ter se submetido à vontade do Pai em todas as coisas desde o princípio, vocês e eu podemos recomeçar. Experimentem um recomeço agora, mesmo, ainda hoje. Jesus Cristo é o autor e consumador de nossa fé, escrevendo inúmeros novos capítulos conosco. Ele é o princípio e o fim de nossa vergonha e sofrimento e o início de uma nova vida nele, permitindo-nos deixar o passado para trás e recomeçar com um novo amanhecer quantas vezes for necessário. Verdadeiramente, a bondade e a misericórdia dele
nos seguirão todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Há pouco tempo li uma experiência que me tocou profundamente. Aconteceu no Campeonato Nacional de Atletismo Master dos Estados Unidos. Um dos participantes da corrida era Orville Rogers, de 100 anos de idade. O ator escreveu: quando o tiro de largada foi disparado, Orville ficou em último lugar, avançando muito devagar. Quando o último corredor, além de Orville, terminou a corrida, ele ainda tinha 2,5 voltas pela frente. Quase 3.000 espectadores estavam em silêncio vendo esse homem percorrer a pista a passos vagarosos, completamente sozinho, em silêncio e constrangido. Mas quando ele começou a volta final, o público se levantou torcendo por ele. Quando ele chegou à reta final, o público estava eufórico. Com o incentivo de milhares de espectadores, Orville recorreu às suas últimas reservas de energia. O público gritou de alegria quando ele cruzou a linha de chegada e foi abraçado por seus competidores. Com humildade e gratidão, acenou para o público e saiu da pista com seus novos amigos. Essa foi a 5ª participação dele na competição e em cada uma delas ele ficou em último lugar. Alguns podem se sentir tentados a julgá-lo, pensando que ele não deveria nem ter competido nessa idade, porque ele prolongava excessivamente as provas, prejudicando os demais. Mas ainda que sempre terminasse em último lugar, Orville quebrou 5 recordes mundiais naquele dia. Ninguém acreditaria que isso fosse possível, mas nem os espectadores, nem os competidores eram os juízes. Ele não quebrou nenhuma das regras e os responsáveis não alteraram nenhum critério. Ele fez a mesma corrida e cumpriu os mesmos requisitos de todos os outros competidores. No entanto, o grau de dificuldade foi o fator que o colocou na categoria de corredores com 100 anos de idade ou mais, e nessa categoria ele quebrou 5 recordes mundiais. Assim como Orville precisou de muita coragem para pisar na pista todas as vezes, muita coragem também é exigida de alguns de nossos irmãos para pisar na arena da vida todos os dias, sabendo que podem ser julgados injustamente, mesmo fazendo o melhor que podem, enfrentando enormes desafios para seguir o Salvador e honrar os convênios com Ele. A despeito de onde moremos ou de nossa idade, a necessidade humana básica para todos nós é nos sentirmos acolhidos e queridos e necessários e que nossa vida tenha propósito e significado. Na última volta da corrida, o público aplaudiu Orville com entusiasmo. Não importava que ele terminasse em último. Para os participantes e o público, isso era muito mais do que uma competição. Esse foi um belo exemplo do amor do Salvador em ação. Quando Orville terminou, todos se alegraram juntos. Assim como o Campeonato Master, nossa congregação e nossa família podem ser lugares de reunião em que incentivamos uns aos outros, comunidades de convênio abastecidas pelo amor de Cristo uns pelos outros, ajudando todas as pessoas a superar qualquer desafio e incentivando sem julgar. Precisamos uns dos outros. A força divina vem da união. E é por isso que a intenção de Satanás é nos dividir. Infelizmente, para alguns de nós, ir à igreja pode ser difícil, às vezes, por diversas razões. Pode ser que alguém esteja questionando a fé ou sofrendo de ansiedade ou depressão. Pode ser que a pessoa venha de outro país, tenha uma etnia diferente, ou seja, alguém com diferentes experiências de vida que ache que não se encaixa em um padrão. Pode até ser alguém que não consiga dormir o suficiente, esteja emocionalmente estressado porque tem um bebê, ou alguém solteiro em uma congregação repleta de casais e famílias. Pode ser também alguém criando coragem para voltar depois de anos afastado, ou alguém
com a sensação incômoda de que não está à altura das expectativas e nunca vai estar. O presidente Nelson disse: se um casal em sua ala se divorciar, se um jovem missionário voltar para casa mais cedo, ou um adolescente não tiver um testemunho firme, essas pessoas não precisam de nosso julgamento. Nossa experiência na igreja tem o objetivo de proporcionar conexões vitais com o Senhor e uns com os outros. Nossa responsabilidade de amar e cuidar uns dos outros como membros da família de Deus, membros do corpo de Deus e de Cristo, é inerente aos convênios que fazemos com Deus, começando com o batismo. Não é apenas um item em uma lista de tarefas que devemos fazer. O amor e o cuidado cristão têm uma dimensão mais elevada e sagrada. O presidente Nelson disse: a caridade nos impele a carregar os fardos uns dos outros. O Salvador disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E o presidente Nelson acrescentou: a caridade é a principal característica de um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. A mensagem do Salvador é clara. Seus verdadeiros discípulos edificam, elevam, incentivam, persuadem e inspiram. A maneira como falamos com as pessoas e sobre elas realmente importa. O ensinamento do Salvador é muito simples. Fazer aos outros o que nós gostaríamos que fizessem a nós. Devemos nos colocar no lugar da pessoa e tratá-la da maneira que nós gostaríamos de ser tratados. O tratamento cristão dado às outras pessoas vai muito além da nossa família e congregação. Inclui irmãos de outras religiões ou de outros países e culturas, bem como aqueles que têm diferentes inclinações políticas. Todos somos parte da família de Deus e Ele ama todos os seus filhos. Ele deseja que seus filhos o amem e também amem uns aos outros. A vida do Salvador foi um exemplo de amor e de união, de elevar até mesmo aqueles na sociedade que eram julgados como marginalizados e impuros. Estamos aqui para desenvolver atributos cristãos e, no final, tornar-nos semelhantes ao Salvador. O Evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho de lista de tarefas a fazer. É um evangelho para nos tornarmos como Ele é e amarmos como Ele ama. Ele deseja que nos tornemos o povo de Sião. Quando eu estava com 30 anos de idade, passei um período de profunda depressão. Era como se a realidade de que Deus existia tivesse desaparecido. Não consigo explicar o que sentia, estava perdida. Desde criança, sempre soube que meu Pai Celestial estava perto e que eu poderia falar com Ele. Mas durante esse período, eu nem sabia mais se Deus existia. Nunca tinha passado por algo semelhante e parecia que meu alicerce estava ruindo. Como resultado, era difícil frequentar a igreja. Eu ia, mas em parte porque temia ser rotulada de nativa ou menos fiel e tinha medo de me tornar um projeto designado a alguém. O que eu realmente precisava naquela época era sentir o amor, a compreensão e o apoio genuíno das pessoas ao meu redor, e não o seu julgamento. Algumas suposições que eu temia que fizessem a meu respeito, eu mesma já tinha feito sobre as outras pessoas que não iam à igreja regularmente. Essa dolorosa experiência pessoal me ensinou algumas lições valiosas sobre por que fomos ordenados a não julgar os outros injustamente. Há entre nós pessoas que sofrem em silêncio com medo que descubram seus problemas ocultos porque não sabem qual é a reação dos outros que os outros vão ter. Somente o Senhor nos conhece completamente e conhece a dificuldade de cada um de nós, os fardos, os desafios e os obstáculos que enfrentamos. Somente Ele compreende as feridas que a vida nos traz e os traumas que alguns de nós podem ter sofrido no passado e que ainda nos afetam no presente. Muitas vezes nós mesmos nos julgamos duramente, achando que deveríamos estar muito mais à frente na pista de corrida. Ele é o único completamente qualificado para julgar nosso desempenho. Irmãos e irmãs, que sejamos como os espectadores na história e nos incentivemos em nossa jornada do discipulado.
Isso não requer que quebremos regras ou baixemos nossos padrões. Na verdade, é o segundo grande mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos. Como disse o Salvador, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes, a mim o fizestes, seja o bem ou o mal. E o Salvador também nos disse, se não sois um, não sois meus. Haverá períodos na vida de cada um de nós em que seremos aqueles que precisam de ajuda e incentivo. Vamos nos comprometer agora a sempre fazer isso uns pelos outros. Agindo assim, vamos desenvolver mais união e abrir espaço para o Salvador fazer seu trabalho sagrado de curar e transformar cada um de nós. Para cada um de vocês que sente que está muito atrás na corrida da vida, por favor, continue. Somente o Salvador pode julgar completamente onde você deveria estar neste momento da corrida. Ele é o grande juiz da corrida da vida e o único que entende completamente o nível de dificuldade que você enfrenta ao correr, andar ou arrastar os pés. Ele levará em conta suas limitações, sua capacidade, suas experiências de vida e os fardos ocultos que você carrega, assim como os desejos de seu coração. Talvez você tenha quebrado recordes mundiais simbólicos também. Por favor, não perca a esperança. Por favor, continue. Por favor, permaneça conosco. Você tem um lugar entre nós. O Senhor precisa de vocês e nós também. Onde quer que more, a respeito do quanto longe seja, você nunca será esquecido pelo Pai Celestial e Jesus Cristo. Mantenha os olhos no Salvador. Ele é a sua barra de ferro. Não se afaste dele. Testifica o que ele vive e que você pode confiar nele. Também testifica o que ele está torcendo por você. Que sigamos o exemplo do Salvador e incentivemos uns aos outros. É minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Through him we
In the parable of the prodigal son, the elder brother initially struggled to celebrate when his Na younger parábola brother do filho pródigo, o irmão mais velho inicialmente teve dificuldade para comemorar quando seu irmão mais novo voltou para casa, após um período de más escolhas em que desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. O orgulho e a hipocrisia do irmão mais velho o impediram de desfrutar a alegria do retorno de seu irmão arrependido. Também podemos perder a oportunidade por não deixar que nossos entes queridos saibam, por meio de nossas palavras e ações, do nosso amor sincero por eles. Há muitos exemplos poderosos nas Escrituras de amor sincero ofertado e recebido. Noemi e Ruth, Amon e o rei Lamone, o filho pródigo e seu pai, o Salvador e seus discípulos. Quando o amor é ofertado livremente, recebido com sinceridade, surge um ciclo virtuoso que aumenta o amor entre quem o oferece e quem o recebe. O amor de Deus é perfeito, infinito, duradouro e o mais doce. Ele enche a alma de imensa alegria. No entanto, às vezes, podemos ter dificuldade em reconhecer o amor de Deus em nossa vida. No entanto, nosso Pai Celestial, que nos ama com perfeição, deseja profundamente que experimentemos seu amor a ponto de falar a nós para que compreendamos. Ele irá demonstrar seu amor por nós de maneira que cada um de nós, individualmente, poderá reconhecer. Podemos sentir o amor de Deus por nós quando observamos as belezas da natureza, recebemos respostas às nossas orações, temos pensamentos no momento exato em que precisamos deles ou vivemos momentos de alegria. A maior manifestação do amor do Pai Celestial por nós, que ressoa tanto na mente quanto no coração, é Ele ter permitido que seu Filho amado se oferecesse como sacrifício expiatório. Tal como o irmão mais velho do filho pródigo, o nosso foco está frequentemente centrado em nós mesmos. Estamos tão consumidos pela busca de evidências do amor de Deus por nós que ficamos frustrados quando não as vemos. Mas a beleza do paradoxo é quanto mais nos concentramos em demonstrar nosso amor por Deus, mais facilmente reconhecemos o amor que Ele tem por nós. Talvez seja por isso que o Salvador respondeu à pergunta: qual é o grande mandamento? Que este convite simples e importante. Como este convite simples e importante: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Às vezes, a maneira como demonstramos nosso amor às pessoas que mais amamos não é necessariamente a maneira como elas reconhecem o amor. Isso pode ser frustrante tanto para quem oferece como para quem recebe. Pode ser útil perguntar às pessoas que amamos como elas reconhecem expressões de amor. Da mesma forma, se quisermos demonstrar nosso amor por Deus, devemos compreender como Ele reconhece nossas expressões individuais de amor. Felizmente, Ele descreveu com clareza nas Escrituras várias maneiras pelas quais podemos demonstrar nosso amor por Ele. Na conversa instrutiva entre Pedro e o Senhor ressuscitado, no mar de Tiberíades, aprendemos maneiras de demonstrar nosso amor pelo Senhor. E depois de terem jantado, disse Jesus a Pedro Simão: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A pergunta central para esse questionamento do Senhor é: amas-me mais do que estes? Demonstramos nosso amor ao Senhor quando o colocamos acima destes, sendo que estes pode ser qualquer pessoa, atividade ou outra coisa que tome o lugar dele como a influência mais importante em nossa vida. Nunca haverá tempo suficiente em um dia, uma semana, um mês ou um ano para fazer tudo o que queremos ou precisamos realizar. Parte da mortalidade consiste em usar o precioso recurso do tempo para o que é mais importante, para o nosso bem-estar eterno, e abandonar as coisas que são menos importantes.
O presidente Russell M. Nelson disse: a questão para cada um de nós é a mesma. Vocês estão dispostos a permitir que Deus seja a maior influência em sua vida? Vão permitir que suas palavras, seus mandamentos e seus convênios influenciem o que vocês fazem todos os dias? Vão permitir que sua voz tenha prioridade acima de todas as outras? Estão dispostos a permitir que qualquer coisa que ele precise que vocês façam tenha precedência sobre quaisquer outras ambições? Estão dispostos a ter sua vontade absorvida pela vontade dele? Demonstramos nosso discipulado e amor por Deus quando o colocamos como nossa prioridade máxima. No versículo seguinte, dessa mesma conversa entre Pedro e o Salvador, aprendemos outra maneira pela qual o Senhor reconhece nossas demonstrações de amor. O Senhor tornou a dizer-lhe uma segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe ele: apacenta as minhas ovelhas. Demonstramos nosso amor pelo Pai Celestial quando servimos, ouvimos, amamos, edificamos ou ministramos a seus filhos. Tal serviço pode ser algo tão simples quanto olhar para os outros sem julgá-los. Na seção 76 de Doutrina e Convênios, temos um vislumbre do caráter daqueles que herdarão a glória celestial. Eles veem como são vistos e conhecem como são conhecidos. Eles veem os outros como Deus os vê. E Ele os vê como eles podem se tornar, com um glorioso potencial divino. Quando voltei para casa após a missão, assumi o negócio de jardinagem que meus irmãos e eu havíamos começado quando éramos adolescentes. Também me dediquei aos estudos na universidade. Em uma semana de primavera, deixei alguns trabalhos de jardinagem atrasarem por causa das chuvas fortes e das provas finais. No meio da semana, o tempo melhorou e planejei colocar o trabalho em dia depois das aulas. Porém, quando cheguei em casa, minha caminhonete e meus equipamentos haviam sumido. Curioso, visitei os jardins agendados e cada um deles já estava muito bem podado. No último jardim da lista, vi meu irmão mais novo empurrando o cortador de grama. Ele me viu, sorriu e acenou. Cheio de gratidão, eu o abracei e agradeci. Seu ato significativo de serviço fortaleceu meu amor e minha lealdade por ele. Servir uns aos outros é uma maneira inequívoca de demonstrarmos nosso amor por Deus e seu amado Filho. Também manifestamos nosso amor por Deus tendo um coração agradecido. E em nada ofende o homem a Deus, a não ser contra os que não confessam sua mão em todas as coisas. Demonstramos nosso amor por Deus reconhecendo-o como a fonte de todas as coisas boas em nossa vida. Logo após abrir uma empresa, meu sócio e eu oramos com fervor antes de reuniões importantes, pedindo ajuda do Pai Celestial. Repetidamente, Deus respondeu às nossas orações e as reuniões foram boas. Após uma reunião, meu sócio observou que tínhamos sido rápidos em pedir ajuda, mas lentos em agradecer. A partir daquele momento, criamos o hábito de oferecer orações sinceras de gratidão, reconhecendo a mão do Senhor em nossos sucessos. Demonstramos nosso amor por Deus quando cultivamos a gratidão. Outra maneira de demonstrar nosso amor pelo Pai Celestial e seu Filho amado é escolher obedecê-los. Salvador disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Esse tipo de obediência não é cega nem compulsória, mas uma expressão sincera e intencional de amor. O Pai Celestial quer que desejemos ser obedientes. A irmã Tamara W. Runia se referiu a isso como obediência afetuosa. Ela afirmou: creio que essa nova visão de arrependimento significa que, mesmo que não tenhamos uma obediência perfeita ainda, tentamos oferecer uma obediência afetuosa agora, decidindo permanecer junto a Ele repetidas vezes, porque o amamos. O Pai Celestial nos deu arbítrio para nos inspirar e desejar escolhê-lo. Sua obra e glória não é apenas levar a efeito a nossa vida eterna, mas também inclui a esperança de que nosso maior desejo seja retornar a Ele. No entanto, Ele nunca nos forçará a obedecer. No hino A Alma é Livre, cantamos:
Apenas faz-nos escolher o bem ou mal neste viver. Conselhos dá-nos com amor, cuidado, graças e favor. Como líderes de missão, minha esposa Cristina e eu fomos inspirados por muitos missionários que escolheram ser obedientes, não apenas em uma norma, mas porque queriam demonstrar seu amor pelo Senhor, escolhendo humildemente representá-lo. O Elder Dale G. Randland explicou: o objetivo de nosso Pai Celestial nos ensinar não é que seus filhos façam o que é certo, é ajudar seus filhos a escolherem fazer o que é certo e, por fim, se tornarem semelhantes a Ele. Se Ele simplesmente quisesse que fôssemos obedientes, usaria recompensas e punições imediatas para influenciar nosso comportamento. Demonstramos nosso amor por Deus quando escolhemos obedecê-lo. Nosso Pai Celestial e nosso Salvador reconhecem nossas demonstrações de amor por eles quando os colocamos em primeiro lugar em nossa vida. Servimos uns aos outros. Reconhecemos com gratidão todas as bênçãos que recebemos deles, escolhemos obedecê-los e segui-los. Testifico que cada um de nós é verdadeiramente um filho ou filha de Deus e que Ele nos ama perfeitamente. Testifico que Ele deseja que sintamos seu amor de maneiras que possamos reconhecer e compreender. E o belo paradoxo é que vivenciaremos seu amor por nós ainda mais profundamente à medida que demonstramos nosso amor por Ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Cristo é o bom pastor. Cada uma das ovelhas do rebanho é preciosa para Ele. Jesus nos deu o exemplo e nos ensinou por palavras e ações as qualidades de um bom pastor, incluindo conhecer as ovelhas pelo nome, amá-las, encontrar as que estão perdidas, alimentá-las e, por fim, conduzi-las de volta para casa. Ele espera que façamos o mesmo, já que somos seus pastores adjuntos. Podemos aprender muito sobre ministrar a maneira do Salvador com o antigo profeta, um pastor excepcional, Moroni. Ele viveu em uma época difícil, sem o benefício do celular, do computador e da internet. Mas ele sabia como cuidar das ovelhas. Como isso foi feito? Podemos ter uma ideia de sua metodologia em Moroni 6. Lá, lemos que os membros eram contados com o povo da Igreja de Cristo e seus nomes eram registrados, para que fossem lembrados e nutridos pela boa palavra de Deus, a fim de mantê-los no caminho certo. A igreja reunia-se frequentemente para jejuar e orar e para falar a respeito do bem-estar de suas almas. Moroni se importava com as pessoas e sabia o nome delas. Ele praticava o princípio de contar e prestar contas, para que todos fossem lembrados. Aqueles que estavam passando por dificuldades ou que haviam se desviado eram observados, permitindo que os santos falassem sobre o bem-estar deles nos conselhos. Tal como o pastor que deixou as 99 ovelhas, seguras e protegidas, tenho certeza, e foi atrás daquela que se perdeu, também pede-se que estejamos cientes de nosso rebanho, que observemos, lembremos e façamos da mesma maneira. Quando servi como líder de missão na Índia, eu me lembro de perguntar a um jovem presidente de ramo sobre suas metas para o ano novo. Quantos homens você vai preparar para receber o sacerdócio de Melquisedeque? Sua resposta imediata foi 7. Fiquei imaginando de onde ele havia tirado aquele número específico. Antes que eu pudesse dizer algo, ele pegou um pedaço de papel, com os números de 1 a 7 escritos de um lado. As primeiras 5 linhas tinham nomes de pessoas que ele e o presidente do quórum iriam convidar e incentivar a receber a bênção de ter o sacerdócio. É claro que tive que perguntar a respeito das linhas 6 e 7 que estavam em branco. Ah, presidente, disse ele, balançando a cabeça com simpatia. Certamente batizaremos alguém no início do ano que poderá receber o sacerdócio até o final do ano. Esse líder incrível entendia o princípio de contar e prestar contas. Cristo organizou sua igreja de tal maneira que seria difícil esquecer uma alma, pois cada uma é importante para ele.
Cada pessoa em uma ala, independentemente da idade ou do sexo, tem uma multidão de guardiões, pastores, encarregados de cuidar e de se lembrar dela. Um rapaz, por exemplo, tem designado para cuidar de seu bem-estar um bispado, irmãos ministradores, os consultores adultos, os professores do seminário, as presidências do quórum e muitos outros. Todos servindo como redes de segurança, firmemente amarradas sob esse jovem para segurá-lo caso ele caia. Mesmo que apenas uma rede esteja posicionada adequadamente, aquele rapaz estará seguro, será percebido e lembrado. Porém, com frequência, não há uma rede posicionada. As pessoas vagam rotineiramente em direção à névoa e ninguém percebe. Como podemos ser melhores pastores? Podemos aprender a contar e a prestar contas. A igreja nos fornece relatórios e ferramentas para fazermos isso, para lembrarmos. O relatório trimestral é um ótimo exemplo. Ele nos permite contar e prestar contas dos membros várias vezes e notar aqueles que se perderam ou que precisam de nossa ajuda e amor. A lista de ação e entrevista identifica as pessoas que precisam de nossa atenção nesse momento, assim como o relatório da situação de recomendação para o templo e outros. Essas ferramentas para contar e prestar contas nos ajudam a nos concentrarmos nas pessoas. Quem precisa de um chamado, um avanço no sacerdócio ou uma ajuda para levar o nome de um familiar ao templo? Quem poderíamos ajudar a se preparar para uma missão de tempo integral? Quem faltou esse mês? Essas ferramentas ajudam a nos lembrarmos das pessoas. Conheci uma família que recebeu uma designação na África. No primeiro domingo, eles foram a única unidade da igreja no país. Foram recebidos com entusiasmo. No final da manhã, a esposa tinha sido chamada como presidente da sociedade de socorro e o marido como líder dos rapazes. Ele perguntou ao presidente do ramo, que parecia exausto, quantos rapazes havia no ramo. Aquele líder fiel da primeira geração de membros da família apontou para o fundo do salão sacramental e disse: "Aqueles dois, ali." O homem ficou cético, com razão, e então levou para casa uma listagem do ramo e rapidamente percebeu que havia, na verdade, 20 jovens na lista. Ele falou novamente com o presidente do ramo e pediu que 2 jovens adultos dinâmicos e bilíngues servissem como seus conselheiros. Depois, reuniu-se com eles e com os 2 rapazes para olharem a lista juntos. Então, aqueles jovens diligentes se puseram a trabalhar. Nos meses seguintes, eles encontraram cada um dos rapazes listados. Nome por nome, aquelas ovelhas perdidas foram acolhidas de volta por outros jovens e nutridas espiritual e fisicamente. Após um ano, a cada domingo havia em média 21 rapazes presentes, graças aos jovens que contaram e prestaram contas. Um querido amigo meu, quando era um jovem estudante de pós-graduação, mudou-se com sua família para uma grande cidade americana, a fim de continuar seus estudos. Ele foi imediatamente chamado para presidir o quórum de élderes. Um pouco ansioso por causa de sua primeira entrevista com o presidente da estaca, ele decidiu ir preparado. Ele disse ao presidente da estaca que tinha 3 metas para o novo ano. Primeiro, 90% de ministração. Segundo, uma aula substancial do Evangelho a cada semana. E terceiro, uma atividade do quórum bem planejada a cada mês. Sorrindo para meu amigo, o sábio presidente de estaca perguntou: "Você poderia me dizer o nome de um membro menos ativo do quórum que você poderia ajudar a ir ao templo com a família este ano?" Meu amigo foi pego de surpresa. Ele pensou cuidadosamente e mencionou um nome. "Escreva esse nome", orientou o presidente de estaca. Então, aquele líder experiente fez a mesma pergunta outras 3 vezes, e a entrevista se encerrou. O jovem saiu da entrevista tendo aprendido uma das lições mais importantes sobre liderança e ministração. Ele tinha ido para a entrevista com programações, lições e atividades, e saiu de lá com nomes. Aqueles 4 nomes subsequentemente se tornaram sua prioridade e a prioridade de seu quórum. Quando eu era líder de missão, visitei um de meus ramos num domingo pela manhã. Notei que o presidente do ramo ficava tirando um papel do bolso e escrevendo nele. Decidi que perguntaria a ele sobre aquilo após a oração de encerramento. Quando a reunião acabou e antes que eu pudesse perguntar sobre o papel, o líder de missão do ramo se dirigiu rapidamente ao púlpito e lhe entregaram aquele papel.
Depressa segui o líder entusiasmado até sua reunião semanal de coordenação missionária do ramo. Antes que a reunião começasse, ele tirou o papel do bolso. Estava preenchido com o nome de membros que não tinham comparecido à reunião sacramental. Em alguns minutos, cada membro do conselho havia selecionado 1 ou 2 nomes e se comprometido a visitar aquelas pessoas naquele mesmo dia para ver se estavam bem e dizer-lhes que a ausência delas havia sido percebida. Vejam, isso é contar e prestar contas. Lembro-me de um distrito a horas de distância de avião do templo mais próximo, no qual manter uma recomendação atualizada era uma alta prioridade, apesar do fato de que as recomendações provavelmente nunca seriam utilizadas. No primeiro domingo de cada mês, os líderes usavam suas ferramentas de contagem para prestar contas dos membros com investidura. Se eles descobrissem que uma recomendação venceria logo, o secretário executivo marcava a entrevista para a renovação. Os líderes se aconselhavam sobre as pessoas cuja recomendação estava vencida. Depois, as procuravam para ajudá-las a voltar ao caminho do convênio. Eu perguntei quantos membros com investidura tinham uma recomendação atualizada. A resposta foi um surpreendente 98,6%. Quando perguntei sobre os 6 cuja recomendação estava vencida, os líderes foram capazes de identificá-los pelo nome e descrever para mim os esforços que estavam sendo feitos para ajudá-los a voltar. Há alguns anos, minha família voltou a morar nos Estados Unidos. Estávamos animados para frequentar a igreja aqui depois de 26 anos em unidades menores e mais isoladas. Fui chamado como missionário de ala. Tínhamos um excelente líder de missão da ala e estávamos fazendo coisas boas e ensinando pessoas maravilhosas. Pedi para participar da reunião de conselho da ala, a fim de observar e receber ajuda com os amigos com os quais estávamos trabalhando. Fiquei surpreso quando o único assunto foi uma atividade que estava prestes a acontecer na ala. Depois, abordei o líder de missão da ala e comentei que ele não havia tido a oportunidade de relatar sobre nossas pessoas. A resposta dele? Eu nunca relato. Comparei aquela reunião com uma reunião de conselho em Lahore, no Paquistão, da qual eu havia participado algumas semanas antes. Aquele pequeno grupo se sentaram ao redor de uma mesa redonda pequena, e tudo que falaram foi sobre pessoas, só pessoas. Cada líder fez um relato de sua responsabilidade e das pessoas e famílias com as quais estavam preocupados. Todos tiveram a oportunidade de dar ideias sobre as melhores maneiras de abençoar as pessoas sobre quem estavam falando. Eles fizeram planos e deram designações. Que lição maravilhosa recebemos de nossos irmãos e irmãs da primeira geração na igreja sobre contar e prestar contas, nome a nome. Na Igreja de Jesus Cristo, temos sido instruídos por profetas antigos e atuais e pelo padrão estabelecido pelo Salvador sobre como ministrar. Levamos nomes, lembramo-nos deles e nos aconselhamos sobre o bem-estar de sua alma. Os líderes que fazem isso nunca ficarão sem assunto na agenda das reuniões de conselho. O princípio de contar e prestar contas funciona. É a maneira do Senhor. Podemos fazer melhor. Para Deus, que criou o universo e governa sobre tudo, esta obra, sua obra e glória é muito pessoal. E assim deveria ser para nós, como instrumentos em suas mãos, nesta maravilhosa obra de salvação e exaltação. Veremos milagres na vida de pessoas reais. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Somos gratos a este coro e a seus regentes e organistas pela bela música apresentada. E somos gratos pelo Espírito do Senhor que esteve conosco nesta noite. Lembramos a todos que a transmissão nacional do programa Música e Palavras de Inspiração acontecerá amanhã, das 12h30 às 13h, horário de Brasília. A sessão da manhã de domingo da conferência terá início logo após a transmissão deste programa. O último orador desta sessão será o Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após as palavras do Elder Anderson, o coro cantará "Oh, que grande alegria é servir". A oração de encerramento será então oferecida pelo Elder L. Raymond Egbo, do 70.
Expresso o meu amor ao presidente Russell M. Nelson e a minha gratidão pela influência inesquecível que ele teve em cada um de nós. Em nome de todos, eu agradeço a Deus pela vida nobre do presidente Dallin H. Oaks. A cada ano que passa, sinto um amor maior por nosso Salvador, Jesus Cristo, e por sua misericordiosa expiação. Seu sacrifício supremo, garantindo a vitória sobre a morte e sobre o pecado, é a contribuição mais importante de toda a história humana. Entender sua dádiva divina é, para mim, um tutorial celestial aberto que continuará além desta vida. A poderosa compaixão do Salvador para perdoar pecados e curar as feridas causadas pelos pecados de outras pessoas é uma manifestação extremamente milagrosa do amor de Deus. Meu desejo é oferecer esperança aos que buscam perdão pelos graves pecados que cometeram e oferecer consolo aos que buscam cura para as angustiantes feridas causadas pelos graves pecados cometidos por outras pessoas. A cura e o perdão são encontrados em sua plenitude no amor expiatório de Jesus Cristo. Se você cometeu pecados graves e está no processo ou tem o desejo de se arrepender completamente e sentir a indescritível alegria que vem do perdão, saiba que este milagre está à sua espera. O Salvador continuamente convida: vinde a mim. O fortalecimento de sua fé em nosso Salvador Jesus Cristo vai revigorar o anseio de sua alma por conhecê-lo, crer nele e entregar seu coração a ele. Ele nos perguntou sobre o seu próprio perdão. Senhor, como isso aconteceu? O Senhor respondeu: por causa da tua fé em Cristo, a quem nunca ouviste nem vistes antes. E Moroni acrescentou: se vos negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. Se afastar do pecado, se voltar para Deus e fortalecer sua fé em Jesus Cristo é um belo começo. Submeter humildemente sua vontade a Deus inclui reconhecer pecados graves a seu bispo ou a seu presidente de ramo. Mas o perdão completo vem do Salvador. Perdoar é uma dádiva divina oferecida por meio da graça de Jesus Cristo. O desejo de realmente retornar a Deus é acompanhado pela determinação de ser completamente honesto com seu Pai Celestial, consigo mesmo, com aqueles que foram prejudicados e com seu líder do sacerdócio. Seu Pai Celestial se alegra em sua decisão de se achegar a Ele com um coração quebrantado e um espírito contrito. Ter um espírito contrito significa se colocar humildemente nas mãos de Deus. Ter um coração quebrantado traz o que o apóstolo Paulo descreve como a tristeza segundo Deus, um profundo anseio da alma de retornar a Ele, custe o que custar. Seus anseios o levam a desejar reparar o que você quebrou. Contudo, ao perceber que há coisas que não se pode consertar, você ora fervorosamente, às vezes por muitos anos, para que o Senhor, por meio de sua graça, ajude a curar aqueles que estão sofrendo em consequência de suas ações. Os efeitos dos pecados graves na vida de outras pessoas são, muitas vezes, extremamente difíceis de superar. Você está seguindo o exemplo dos filhos de Mosias, que estavam procurando zelosamente reparar todos os danos que haviam causado? Converse com pessoas que você respeita sobre o que talvez você não esteja vendo. Enquanto eu preparava esta mensagem, recebi um e-mail inesperado de uma pessoa que está passando pelo processo de arrependimento e deseja retornar à igreja. Sua ex-esposa ainda sofria com a perda de seu casamento eterno, dificuldades com os filhos, a perda da estabilidade financeira por não conseguir arcar com as despesas e com os sentimentos profundamente sufocantes de ter sido traída. Ele me contou que seu líder do sacerdócio se sentiu inspirado a lhe pedir que pensasse em espírito de oração o que mais ele poderia fazer por sua ex-esposa e seus filhos.
Com sua permissão, compartilhe uma parte do seu e-mail. No começo, eu pensei que a quantia que eu deveria pagar, estipulada no acordo do divórcio, fosse mais do que generosa, mas meu presidente de ramo me incentivou a jejuar e orar sobre o assunto. Inicialmente, eu me senti relutante com a ideia de fazer uma restituição ainda maior. Uma vez que meus pecados não estavam relacionados à parte financeira, eu me perguntava o que realmente significava uma restituição generosa, mas logo percebi que não era só uma questão de dinheiro. Meus líderes do sacerdócio se reuniram com minha ex-esposa e meus filhos e perceberam que eles ainda estavam passando por dificuldades e não haviam se curado. Meu novo objetivo era seguir em frente com fé. Simplesmente expressei meu desejo de ajudar incondicionalmente. Decidi enviar a minha ex-esposa uma determinada quantia sempre que eu recebesse meu pagamento, o que representava uma parcela significativa do meu salário líquido. Pouco antes de fazer o primeiro depósito, o Senhor me revelou que eu precisava pagar o dobro daquela quantia. Aprendi que restituição não é somente uma questão de dinheiro. Significa dedicar humildemente minha vida ao Senhor. O dinheiro serve para ajudar a repor o que tirei de minha família devido às minhas más escolhas. Se trata de fazer e cumprir promessas, sem esperar nada em troca e ajudá-la a não ter que se preocupar com as contas para que ela possa buscar o Espírito. Seus esforços para restaurar o que foi quebrado podem não estar relacionados ao dinheiro, mas ao se aconselhar humildemente com o Senhor, você vai poder descobrir que consegue fazer algo mais. Ao buscar o perdão do Senhor, seja paciente enquanto espera a sua total aprovação. Pense nessa escritura. E humilharam-se com a mais profunda humildade e clamaram fervorosamente a Deus. Sim, clamavam todo o dia. Mas o Senhor se mostrava vagaroso em ouvir-lhes as lamentações, por causa de suas iniquidades. Não obstante, o Senhor lhes ouviu os lamentos e começou a aliviar-lhes a carga, e começaram aos poucos a prosperar. Seja paciente, enquanto o Senhor lhe dá sua bênção e aprovação aos poucos. No tempo do Senhor, você sentirá sua voz lhe dizendo: não te preocupes mais com essas coisas. Um dia, à medida que você continuar a se voltar para o Salvador, seu Pai Celestial tirará seu coração da culpa pelos méritos de seu Filho. Aqueles que foram injustamente feridos pelos sérios pecados de outros, anseio por compartilhar o amor e a compaixão do Salvador e seu consolo e paz. Ainda que sintam tristezas, angústias, perdas, o sufocante fardo da traição e que sua vida tenha tomado um rumo inimaginável, eu lhes garanto que o Salvador conhece e ama vocês. Busquem-no. Ele é seu consolo e sua força. Ele vai enviar seus anjos para sustentar vocês. Quando sua dor terminar, sua tristeza será amenizada e suas memórias indesejadas serão esquecidas? Eu não sei. Mas isto eu sei com certeza. Ele tem o poder de transformar em beleza as cinzas do seu sofrimento. Nossos amados irmãos e irmãs de Grand Blanc, Michigan, com sua fé inabalável em Jesus Cristo, com sua coragem e abnegação, têm recebido e continuarão a receber nas semanas e meses que virão, em abundância, o amor e a paz incomparáveis do Salvador. Ao continuarem a depositar sua confiança nele, as nuvens de escuridão e suas lágrimas de angústia derramadas durante a noite serão transformadas em lágrimas de alegria e paz na luz da manhã. Sua tristeza se converterá em alegria, e a sua alegria ninguém a tirará. Esse momento virá, eu testifico que virá. O amor expiatório de Jesus Cristo pode ser encontrado nas situações mais difíceis, e todos nós constantemente precisamos da graça expiatória do nosso Salvador. O presidente Dallin H. Oaks ensinou: por causa de sua experiência expiatória na mortalidade, nosso Salvador consegue consolar, curar e fortalecer todos os homens e mulheres em todas as partes. Mas eu acredito que ele somente faz isso por aqueles que o buscam e pedem seu auxílio. O apóstolo Tiago ensinou:
Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Nós nos qualificamos para essa bênção quando cremos nele e oramos por sua ajuda. Recebi permissão do meu querido amigo e autoridade geral emérita, o Elder Robert E. Wells, agora com 97 anos de idade, para contar uma experiência que ele teve há mais de 60 anos. Enquanto ele morava no Paraguai em 1960 e trabalhava como banqueiro internacional, Robert Wells, na época com 32 anos de idade, e sua esposa Meryl estavam pilotando cada um seu próprio avião, voltando para a casa do Uruguai para o Paraguai. Ao se depararem com nuvens espessas, Robert e Meryl perderam contato visual e por rádio entre si. Robert pousou rapidamente depois que soube que o avião de sua esposa havia caído. Nem sua esposa, nem os 2 amigos que voavam com ela sobreviveram. Seus filhos, que estavam em casa, em Assunção, tinham respectivamente 7, 5 e 2 anos de idade. O Elder Wells falou sobre sua dor. Nunca vou poder expressar adequadamente a dor que se acumulou dentro de mim, consumindo minhas emoções e entorpecendo meus sentidos. Lágrimas profundas de tristeza simplesmente não paravam de cair. Para piorar a situação, enquanto minha mente tentava lidar com a devastadora realidade do falecimento da minha esposa, eu comecei a sentir uma enorme culpa por achar que eu tinha sido responsável pelo acidente. Robert se culpou por não ter inspecionado o avião mais minuciosamente e por não ter dado à esposa instruções adequadas de como voar sem referências visuais externas. Ele achava que havia sido negligente e se culpava por isso. Robert disse: minha mente entrou em um estado sombrio de confusão. Eu apenas existia, pelo bem das crianças, e nada mais. Eu perdi a vontade de continuar. Após certo tempo, Robert foi abençoado com uma experiência profundamente espiritual. Ele recorda: certa noite, cerca de 1 ano depois, enquanto estava de joelhos em oração, um milagre aconteceu. Enquanto orava e implorava perdão ao meu Pai Celestial, senti como se o Salvador estivesse ao meu lado. E ouvi uma voz audível falando as seguintes palavras à minha alma e aos meus ouvidos: Robert, meu sacrifício expiatório pagou por seus pecados e por seus erros. Sua esposa o perdoou, seus amigos o perdoaram. Eu aliviarei seu fardo. A partir daquele momento, o fardo da culpa e do desespero foi surpreendentemente tirado de mim. Fui resgatado. Imediatamente entendi o abrangente poder da expiação do Salvador e que ela se aplicava diretamente a mim. Fui envolvido por uma luz e uma alegria como jamais vivenciara. Eu recebi um presente que eu não merecia, o dom da graça do Senhor. Eu não merecia esse presente, não tinha feito nada para merecê-lo, mas ainda assim, Ele o concedeu a mim. Irmãos e irmãs, que cada um de nós seja santificado em Cristo, pela graça de Deus, por meio do derramamento do sangue de Cristo, nos tornando santos sem mácula. Presto o testemunho do amor, da misericórdia e da graça do nosso Salvador e Redentor. Ele vive. Somos dele. Somos seus filhos do convênio. Ao crermos nele, o seguirmos e confiarmos nele, ele vai nos erguer acima de nossas tristezas e de nossos pecados. Então, além desta vida mortal, na casa de seu Pai, viveremos com ele para todo o sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our Father in heaven. Nosso Pai Celestial, na conclusão desta sessão da conferência, nós inclinamos a cabeça com gratidão a Ti pelos princípios que aprendemos aos pés de seus profetas. Nós te agradecemos pelo Teu Espírito que de forma tão graciosa nos concedeste e encheu nossos corações com alegria. Expressamos gratidão, Pai Celestial, por abençoar-nos com Teu Espírito, que nos encheu de alegria. Nós te agradecemos pelas mensagens que nos concedeu e a todos que ouviram esta sessão da conferência em todo o mundo. Pelo o Espírito que nos conduziu, pedimos que nos abençoes, que possamos abrir nosso coração e receber esses ensinamentos e seguir a orientação que nos concedeste por Teus profetas. Nós, Pai, ao deixarmos este local, pedimos que continues a nos abençoar em nosso coração, que nós sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Nós te pedimos que continues a nos abençoar e ajudar, para que possamos perseverar na causa de Cristo. Nós te amamos, Pai Celestial, e te suplicamos que possamos mostrar pelas obras de nossa mão e também nosso coração o amor que temos por Ti e por Teu Filho Jesus Cristo e por Teus profetas, que trabalham dia e noite para ajudar-nos a vir a Ti, de maneiras que lhes inspiraste. Estas bênçãos, Pai, nós buscamos e fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. This has been a broadcast of the Saturday. Essa foi a transmissão da sessão da noite de sábado da Conferência Geral Semestral, número 195, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre os líderes da igreja. A música para esta sessão foi apresentada por um coro multicultural de membros da Hara, Utah. Convidamos todos a assistir e a compartilhar as mensagens dessa e de outras conferências pelo site churchofjesuschrist.org.
Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. Seu conteúdo pode ser utilizado para fins pessoais e não comerciais no lar, com a família ou na igreja.